Olá, galerinha! Tudo bom? Vamos começar a nossa live, né? Combinamos de fazer hoje a continuidade da live de influências ambientais sobre o desempenho. Lembram disso? Pois bem, então estamos aqui para conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? E aí, a gente tinha conversado na live anterior sobre a questão do exercício físico, né, no calor, tá? Conversamos sobre o exercício físico no calor, né, como é que se dá essa perda de temperatura, tá? Conversamos sobre o aspecto relacionado à condução, evaporação e radiação, que eram os 4 mecanismos que proporcionam a perda do calor. Foi isso? E aí, hoje a gente vai dar continuidade a essa live, né? Vamos conversar um pouquinho sobre a questão do exercício físico, né, realizado no frio, tá? E vamos conversar sobre a prevenção da hipertermia. Quais são as recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte sobre a hipertermia, tá? A hipertermia, né, ela acontece a temperatura corporal muito elevada. Então, os exercícios que são realizados ao ar livre, né, o IBUTUG, que é o índice do bulbo, né, que a gente viu na live anterior, se ele for superior a 28 graus, tá, isso vai acometer o indivíduo de uma hipertermia, de um superaquecimento, né? Então, a reposição hídrica, neste caso, ela deve ser feita a cada 10 a 20 minutos, com uma média de 150 até 300 ml, tá, de água, né, ou de repositores, que devem ser tomados a cada 10 ou 15 minutos, tá? Quando você tem uma temperatura elevada, então você vai estar mais exposto ao calor. E essa relação de exposição do calor tem a ver também com a roupa que você está utilizando. Quanto maior a área exposta ao calor, né, maior a possibilidade de você ter hipertermia. E aí eu queria abrir, né, um questionamento que é muito comum hoje. O pessoal que pratica CrossFit fazer isso sem camisa, né? A gente sabe que a camisa ela vai auxiliar na manutenção da temperatura, porque o nosso corpo vai transpirar, ele vai perder calor, né? Isso vai provocar um aquecimento orgânico, nossa temperatura central irá aumentar, junto com a temperatura periférica, isso é, a temperatura média, que é dada pela temperatura central e periférica, vai aumentar quando eu estou fazendo exercício sem camisa, tá? E isso vai promover, né, um aumento da temperatura, tá? Seja bem-vindo, Gustavo, né? Seja bem-vindo o Gilvan, treinador. Seja bem-vindo o Leandro Gomes, tá? Sejam bem-vindos vocês à nossa live de hoje à noite, conversando sobre a termorregulação. E eu estava falando aqui da questão do superaquecimento, do indivíduo realizar exercício físico sem a camisa, né? A camisa ela vai nos auxiliar no resfriamento corporal. A transpiração, nessa transpiração a gente tem evaporação, onde o sangue do plasma sanguíneo vai para o espaço intersticial
e para a pele, para poder ocorrer o resfriamento corporal. E aí o indivíduo, ele quando faz exercício sem camisa, ele vai fazer com que ele aumente essa evaporação, ele vai ter uma perda maior de calor, com isso o sangue vai ficar mais viscoso, por sua vez vai promover um desvio cardiovascular, né, para tentar suprir essa demanda. E a frequência cardíaca vai se elevar mais ainda. Então não é aconselhável a prática de exercício físico no calor, sem um tecido que possa haver a troca desse calor e que possa promover o resfriamento. Quando nós transpiramos, tá? Quando nós transpiramos, a roupa ela vai deter esse suor, tá? E esse suor, ele vai auxiliar a fazer o resfriamento, a roupa molhada. Observe que quando você transpira, a sua roupa ela fica fria, né? Ela não fica quente como o teu corpo. E isso vai te auxiliar, né, nesse processo termorregulatório, tá? Então, queria que vocês compreendessem isso e evitassem a realização dessa prática, porque é uma prática que fisiologicamente irá comprometer teu organismo, né? Como está dizendo Gustavo aqui, ainda tem aqueles que ainda jogam termogênico, né? E ainda vai fazer essa atividade, tá? Queria que vocês olhassem esse slide aqui, que eu estou colocando aqui para vocês, né? E vocês vão ver aqui a temperatura no ambiente quente e úmido, né? Ela vai promover o quê? Uma diminuição da água do corpo. Então, exercício feito sobre o sol, e aqui ele tá com a camisa, tá? Vai diminuir a água do corpo. Lembrem que o nosso plasma sanguíneo, né, 55% do nosso sangue é plasma. E desse plasma sanguíneo, 90% é água. Então, isso vai diminuir o quê? O volume de ejeção, por consequência, aumento da frequência cardíaca, o que vai promover uma hipotensão postural. A hipotensão postural é a queda da temperatura decorrente da mudança de postura. E isso é comum no indivíduo que está desidratado. A desidratação, ela promove a hipotensão postural. Então, o exercício realizado na exaustão com calor, o indivíduo fazendo a reidratação, ele recupera. Mas quando ele não faz isso, o que acontece? Ele diminui, né? E passa a ter um comprometimento neural, porque diminui a resposta sudorípara. Então, o ambiente quente e úmido vai promover uma intermação, né? O indivíduo, ele vai ter grande perda de calor e isso vai comprometer o resultado fisiológico. Isso é, vai comprometer o rendimento dele durante o esporte, tá? Então, é interessante uma boa hidratação. E na live anterior eu falei para vocês exatamente, né, que a gente deve calcular em torno de 33 a 46 ml para cada quilograma de peso corporal que o indivíduo tem. Então, o indivíduo 90 quilos, né? Então, 3 vezes 3, 9, né? 3 vezes 9, 27, né? E aí você vai ter 3 vezes 9 de novo, 27, né? Vai ficar 2 lá, né? Então, vem 27 com 2, 29, né? O indivíduo vai tomar em torno de 2 litros e 99, 3 litros, né? De água, tá? Podendo chegar em 45, por exemplo, né? Vezes o peso do indivíduo, que é 90, né? 4 vezes 9, 18, 36. 4 vezes 7, 14, 28. 36 vai dar 38. 3,8, 4,2 litros aproximadamente. Então, essa deveria ser a ingestão de água desse indivíduo, tá? Ele praticando exercício. Durante o exercício, vem aquela recomendação do Colégio Americano de Medicina do Esporte, tá bom? E eu queria que vocês olhassem esse slide aqui agora, que a gente tem aqui, ó, temperatura do ar, né, em Fahrenheit, sensação de calor, tá certo? Também em Fahrenheit.
Umidade relativa do ar, né? O ar 0%, o ar 100% de umidade. E aqui você tem a temperatura, né? Variando de 70 Fahrenheit a 120 e a sensação de calor. Observe que quanto maior for a umidade, maior é a sensação de calor, tá? Então aqui a gente tem nessa fase aqui, 90 a 105, o indivíduo vai ter cãibras induzido pelo calor, tá? Quando ele vem para essa faixa aqui alaranjada, além da cãibra e a exaustão induzida pelo calor, ele começa a ter intermação. Acima de 130, tá, Fahrenheit, a intermação, que é nessa faixa aqui, ela vai ser um risco real para o indivíduo. Então, esse indivíduo, ele vai ter a chamada hipertermia, né? Que é esse aumento exagerado da temperatura, podendo, inclusive, levar o indivíduo ao coma, tá? O indivíduo ele pode levar ao coma em virtude dessa hipertermia. Então, é interessante, né, que esse efeito de aclimatação ao calor, que é o processo pelo qual o organismo ele vai se adaptar continuamente, gradualmente, quando a gente faz isso no calor, utilizando a transpiração, né, como uma das maneiras de aclimatação, exercício, né, e isso vai promover um maior trabalho realizado, né, para o indivíduo, levando ele a uma fadiga muscular, né, ou a própria exaustão. Então a aclimatação, o que ela vai fazer? Ela vai reduzir essa taxa, né, do glicogênio muscular, levando o indivíduo a uma maior fadiga. Então aí vem a importância de você fazer uma boa hidratação durante o exercício, utilizando aquela recomendação do Colégio Americano de Medicina do Esporte, né, para a questão da ingestão de água. E eu queria que vocês olhassem esse quadrinho aqui do Costa Mori. Ele mostra aqui na sua edição de 2001, né, uma temperatura retal. Lembrem que a gente falou na live anterior que uma das maneiras de você encontrar a temperatura central é através do termômetro retal, né? Então a gente tem aqui a temperatura retal, né, que é a temperatura central, 37, 38, 39, 40 graus. E o tempo de exercício, 0, 30, 60, 90 minutos. Observa que de 0 a 30 minutos, né, o indivíduo aclimatado ao calor, ele tem uma temperatura menor do que o indivíduo não aclimatado. Isso acontece durante todo o processo. Observe que a partir de 30 minutos, o indivíduo não aclimatado, ele tem uma curva ascendente muito forte quando comparado com o indivíduo aclimatado, ó, que ele vai gradualmente aumentando sua temperatura. O que é que eu quero dizer com isso? Que o indivíduo não aclimatado, ele sofre muito mais ao calor do que aquele indivíduo aclimatado. Então, se você vai sair da sua cidade, que tem um clima ameno, e você vai competir numa cidade quente, né? Sobral, Teresina, tá? Você tem que chegar um pouco mais cedo para fazer essa aclimatação ao calor. Porque se você não fizer isso, durante o exercício, você vai ter uma frequência cardíaca mais elevada. Você vai ter um desvio cardiovascular, tá? E eu queria mostrar esse slide aqui para você ver isso aí que eu estou te falando. Aqui a gente observa o indivíduo aclimatado, ó, que com o tempo de exercício, uma frequência de 120, com 30 minutos para 130, com 60, 135, com 90 minutos abaixo de 140. Olha o indivíduo não aclimatado. Ele já inicia entre os 30 minutos com a frequência próximo dos 130 e com 90 ele está com 180. Exaustão, gente. Exaustão, né? O indivíduo não aclimatado, ele vai sofrer uma exaustão bem maior. E eu queria que vocês lembrassem, né, que o nosso corpo ele é composto de 60% a 70% de água. Todas as nossas células têm água. Membrana plasmática tem água, membrana muscular tem água, retículo sarcoplasmático, retículo endoplasmático, sarcoplasma, sarcolema, né? Todos os nossos tecidos, eles têm água. Nosso plasma sanguíneo, né? Dos 55%, 90% é água.
Então, a água, ela vai nos auxiliar nesse processo de aclimatação ao calor, né? Daí a importância da hidratação. E aí, olha só o que é que a gente tem aqui. Nós temos aqui representado nesse azulzinho, né, a questão intracelular, quantidade de líquido intracelular, variando de 15, né, a 40 litros aproximadamente, né? E você vai ter um percentual de desidratação em relação ao exercício no calor. Líquido intersticial, tá? E líquido no plasma sanguíneo. Então, observe que, à medida que você vai realizando exercício físico, né, no calor, você vai perdendo água, né? Espaço intersticial tem uma perda de água para tentar manter a temperatura, né? E intracelular também, né? O plasma, por enquanto, aqui se manteve. Só que quando você chega aqui você está com desidratação 2,2%. Quando você chega a 5,1% de desidratação, imagina 5,1% só do teu peso corporal, você teve uma perda de água do plasma, do espaço intersticial reduziu maior ainda, né? E você teve uma perda aproximada aí de 4 a 5 litros. Então o indivíduo, ele pode perder de 2 até 3, 1 até 5 litros, né? Os autores botam 2 até 5 litros, né? Ou até mais, dependendo da atividade, da exposição ao calor, em um exercício realizado no calor, né? Então, quanto maior for a temperatura, maior a necessidade da ingesta de água desse indivíduo. E aí existem aqueles esportes, né, que são feitos no calor. Por que é que uma maratona ela ocorre cedinho da manhã? Porque a temperatura está amena, né? A exposição ao sol, a convecção, a radiação, a evaporação, né? Todos esses fatores, eles irão contribuir para a condição do atleta, né? A mesma coisa ocorre no indivíduo que surfa, a mesma coisa ocorre no indivíduo que faz kitesurf, né? Esses indivíduos fazem atividades ao ar livre, né? E que nessas atividades eles terminam ficando com grande parte do seu corpo exposto ao calor. E aí eu queria que vocês olhassem aqui, né? A gente tem a desidratação aqui em percentuais, em ambas as situações. O branco aqui representa o plasma sanguíneo, o azul o espaço intersticial, né? O azul clarinho, e o azul mais escuro a região intracelular. Então observa que o indivíduo, né, ele está aqui com uma condição de hidratação, né, com percentual de 0, né, ele está ok, então ele começa com 2,2% de desidratação. Observa que ele tem aqui uma perda, né, de líquido intracelular, tá? Quando ele começa a hidratar-se, essa perda ela vai aumentando à medida que ele aumenta. Então, quando ele chega a 30% de desidratação, ele tem um aumento da perda de líquido intracelular no espaço intersticial, e a maior perda ela vem no plasma. E a perda no plasma ela aumenta a viscosidade sanguínea, né? Isso aumenta a pressão arterial, isso aumenta a frequência cardíaca, tá? E aí ele tem uma redução no volume de água corporal. Então, quando você consegue manter o volume de água corporal, ó, quando você se hidrata, com a perda da desidratação e a recuperação do exercício, ó, você consegue ter uma perda reduzida, né, dessa quantidade de água. Lembrando que o indivíduo ele não perde só água, ele perde os eletrólitos. Qual é a função dos sais minerais do nosso organismo? Fazer o equilíbrio hidroeletrolítico, hidroágua dos eletrólitos, né? Então, quando a gente tem um consumo adequado de minerais, de vitaminas, né, os sais minerais presentes no alimento, ou até aquela famosa água mineral que a gente toma, aqui em casa é água de filtro de barro, viu? Hoje em dia as empresas de água mineral estão botando cloro para mantê-la por mais tempo, e a água mineral tem ficado ácida. Então aqui nós usamos água de filtro de barro, que é o melhor filtro que tem, tá bom? Então, no calor, ele vai nos prejudicar muito mais quando comparado no exercício no frio. Por quê? Porque no frio é uma condição ambiental, né, que promove perda do calor
levando o organismo à homeostasia dele e ficando em risco, tanto o frio como o calor, né? Só que o que acontece? No frio eu consigo me agasalhar. O hipotálamo ele vai começar a fazer aquele ponto de reajuste. A flutuação diária de 1 grau a mais ou 1 grau a menos, ela vai fazer com que a região hipotalâmica sofra esses ajustes, né? E mande comandos para a região cerebral, né? Onde o indivíduo vai sentir mais ou menor quantidade de sede. A sede ela é um pequeno indício de uma necessidade de hidratação e muitas vezes o indivíduo, por não consumir água adequadamente, ele já está desidratado. Então, os principais mecanismos do frio são os tremores, a termogênese, a vasoconstrição periférica. Por quê? Quando a gente está num ambiente frio, né, a gente começa a tremer. O que é esse tremor? São contrações musculares involuntárias que são dadas por uma resposta da região hipotalâmica para que nós aumentemos a nossa temperatura, tá? Então, o tremor e a termogênese sem tremor vai ser um ciclo rápido e involuntário, tá? De contração e relaxamento do músculo, né? E isso pode aumentar de 4 até 5 vezes a taxa de calor do corpo humano, tá? Então, esse estímulo natural da nossa região cerebral, ele vai promover com que o indivíduo em repouso aumente a sua temperatura. Então, esse estímulo é dado por quem? Pelo sistema nervoso simpático. O simpático é quem inerva as artérias e arteríolas, ela não tem inervação parasimpática. Então, o sistema simpático, o que ele vai fazer? Ele vai promover uma vasoconstricção, né? Essa vasoconstricção, ela vai estimular o aumento, né, do fluxo sanguíneo, ele vai com maior força, com maior pressão. E aí essa vasoconstricção periférica ela ocorre decorrente dessa estimulação simpática. Lembrem que artérias e veias são vasos lisos, né? E as arteríolas também. Então isso vai promover o quê? A contração muscular. Então, quando você contrai a arteríola, você vai reduzir o fluxo sanguíneo, você vai fazer uma oclusão vascular, uma pequena oclusão vascular, tá? E isso impede essa perda desnecessária do calor, né? Você pegar o livro lá do Fox, do Mateus, né, antigão, você vai ver essa colocação sobre a termorregulação, tá? Então, no exercício no frio, nós não devemos utilizar muita vestimenta. Por quê? Porque se nós nos agalharmos excessivamente, o nosso corpo vai esquentar demais, vai ocorrer um processo parecido com o do frio, com o do calor. Então, a transpiração, né, que nós teremos, né, quando o sol vai molhar a vestimenta, ela vai evaporar e vai remover rapidamente esse calor. E aí você vai sentir calafrios, tá? Então, no exercício feito no frio, você não deve agasalhar-se demais, né? Porque o vento ele também faz um resfriamento. E aí eu queria que você olhasse para essa tabelinha aqui, né, que nós pegamos lá do livro Fisiologia do Exercício e Esporte, onde a gente tem aqui, ó, velocidade do vento. Vento calmo a 8 km por hora, aí ele vai para 16,1, 24,1, 32, 40, 48, 56, 64, tá certo? E aí você tem as velocidades do vento variando até 64,4 km. Que isso vai apresentar pouco efeito adicional. Você tem aqui a área verde, que ele chama de perigo mínimo para a pessoa, né, que está adequadamente vestida, né, e isso vai dar uma falsa sensação de segurança. O amarelo vai representar o perigo crescente, né, que é o perigo de congelamento da área exposta, e o vermelho vai apresentar um grande perigo. E aqui a gente vai ter a velocidade, né, e a temperatura em graus Celsius. 10, 4,4, 1, 6, 1, 12, 17, 23, por aí vai. E aqui é a velocidade do vento. Então, a gente vê uma relação da velocidade do vento, tá? Com a leitura real de um termômetro e com a temperatura equivalente. Então, o indivíduo, quando está com a velocidade do vento de 8 km por hora, tá? A 10 graus Celsius, né? Ele vai estar com 8,8 graus Celsius de temperatura.
Observe que chega a ser 1,2 a menos do que a velocidade do vento. Se ele vai ter uma temperatura de 4,4 graus, ele vai estar 2,7 se for 8 km por hora a velocidade do vento. Se a velocidade do vento for para 24 km por hora, ele vai estar com 5,5 negativo, menos 5,5. Observe que praticamente duplicou, né? Se você tiver uma velocidade do vento a 16,1 km por hora, tá? E uma temperatura de menos 23,3 graus, isso vai equivaler a 36,1 graus negativo. Então, observa que o exercício no frio, né, ele tem um valor resfriamento pelo vento. E esse resfriamento, quando você está muito coberto, né, você vai ter grandes perdas de calor. E isso vai não só prejudicar teu rendimento, como também vai te dar um risco à saúde, né? A perda, quando comparada a calor e água fria, né, a perda do calor ela vai ser bem maior quando a gente compara com a questão da água fria, tá? Eu queria que vocês observassem aqui, né, nesse quadrinho aqui, a gente tem aqui a natação, né, e o pedal, né? E aqui nós temos exercício a 25,6 graus, né? Observe que a mudança de temperatura, né, vai aumentar aqui, né, no termômetro 23 graus, né, ela vai aumentando, e a 17,4 graus, então tá mais frio, né? A gente vai ver aqui a diferença, 17,4 graus. Ó. Então você tem aqui natação e tem aqui o pedal. Observa que no pedal a queda ela é maior em ambas as situações, né? E o tempo de duração do exercício, que é a questão da exposição da perda de calor em água fria, ela vai ser maior ainda, tá? Então, quando eu comparo a natação com a pedalagem, né, com o pedal, e eu faço um exercício em água fria, né, no caso de natação, observa que a perda de calor na água fria ela vai ser bem maior, né, devido às mudanças de temperatura, tá? Uma condutividade térmica de água ela vai ser 25 vezes maior do que a condutividade térmica do ar, né? Então isso ela é 26 vezes mais rápida. Então o corpo vai perder o calor corporal 4 vezes a mais na água quando comparado com o ar. Isso é a exposição, né, do indivíduo a essa temperatura pode também, igual ocorre no calor, levar o indivíduo a uma hipotermia, tá? E com isso a função muscular vai ficar debilitada, o músculo vai ter uma tendência a ficar mais fraco, o sistema nervoso central vai ter um recrutamento motor de fibras alterado, devido à hidratação, perda de eletrólitos como sódio, como potássio, né? Se o isolamento for provido pela vestimenta e ela for suficiente para manter a temperatura do indivíduo no frio, o desempenho já não vai ser comprometido. Então a vestimenta, tanto no calor quanto no frio, ela é de suma importância para a manutenção da temperatura. Um outro fator é que a exposição ao frio ela vai aumentar a secreção das catecolaminas. Lembrem que as catecolaminas ou norepinefrinas, a adrenalina, noradrenalina, né, ou noradrenalina, que são as norepinefrinas e a adrenalina, né, junto com os ácidos graxos livres, vão aumentar o quê? Vão aumentar durante o exercício prolongado, principalmente em condições mais quentes. E aí, quando ocorre a constrição dos vasos, que ocorre a redução do fluxo, né, isso vai reduzir a utilização de ácido graxo. Então, o glicogênio, ele vai ser um pouquinho maior na água fria ou no ambiente quente, baseado nisso aí. Qual dos dois vai dar essa resposta maior? Tá? Isto é, se a temperatura cair abaixo do normal, e o normal seria 37 graus Celsius, indo para 24 ou 25, o organismo vai começar a ficar em risco, porque o hipotálamo ele começa a perder a capacidade de regular a temperatura. Então o indivíduo começa a ter um entorpecimento, uma ligeira tontura, e aí ele pode chegar num nível maior, né, e mais perigoso, que é o coma. Então, o primeiro risco que nós temos é a lesão dos tecidos periféricos,
tanto sistema cardiovascular como respiratório, que pode levar o indivíduo, inclusive, a uma parada cardíaca. Então, assim como o calor precisa da aclimatação, a exposição repetida ao frio vai alterar o fluxo sanguíneo periférico e a temperatura cutânea. Então, isso vai permitir o quê? Uma maior tolerância ao frio. O indivíduo começa a tolerar um pouco mais o frio, tá? Embora se tenha poucos estudos nessa área, né? Porque o exercício no calor ele é muito mais estudado que o exercício no frio, né? Ele vai ter uma necessidade energética diferenciada, tá? Queria que vocês olhassem aqui para esse quadrinho que eu vou colocar para vocês, essa figurazinha aqui. E aqui nós temos as consequências, né? Nós temos aqui o extremo de calor e o extremo do frio e altitude, né? Então, o indivíduo vai ter um apetite deprimido, maior disponibilidade de alimento, estamos falando aqui do calor, né? Balanço energético negativo. Qual é a consequência? Regulação deteriorada, né? Cetoacidose, que é o equilíbrio ácido básico alterado, o glicogênio muscular vai ser depletado, deterioração das habilidades motoras, menor capacidade de fazer exercício, perda de massa corporal isenta de gordura. Mas quando você está no frio também, né, você vai ter uma maior demanda de água, a sede começa a ficar deprimida. Então isso diminui a disponibilidade corporal, que vai levar a uma desidratação, que vai ter a mesma consequência quando se tem um exercício que é realizado no calor. Então, tanto o extremo de calor quanto o extremo de frio, né, eles necessitam de uma aclimatação, né? Necessitam de uma roupa adequada, necessitam de uma adequada hidratação. E aí eu queria repetir isso aqui para vocês, tá? A água, né? A nossa água. Quer saber quanto de água você necessita por dia? Se você não pratica exercício, pega o valor de 33 e multiplica pelo teu peso. Se você realiza exercícios físicos, pega o valor de 43 a 47 e multiplica pelo teu peso. Essa é a tua necessidade de água. Quanto que eu devo hidratar durante o exercício? Em torno de 150 a 250 ml a cada 15 minutos. Então, a cada 15 minutos, eu vou calcular a necessidade de hidratação. O indivíduo fez 1 hora de exercício, né? 1 hora dá 60 minutos. Então, vou ter 4 tempos de 15. Se eu pegar de 150 a 250 ml, eu vou multiplicar 150 por 4, né? Que vai dar 600 ml. 250 por 4, que vai dar 1 litro, né? 1000 ml. Então, o indivíduo, quando realiza 60 minutos de exercício, ele deve consumir de 600 ml a 1 litro de água. Então, quanto maior o tempo de exercício, maior a necessidade de água. É por isso que nas maratonas, a cada distância X, aproximadamente 3 a 5 quilômetros, né, que dá o tempo de 15 a 20 minutos, são colocados postos de água para que os atletas realizem sua hidratação adequada. Turminha, já vamos aqui com 40 minutos, né? Fizemos uma live também um pouquinho longa hoje, né? Vou ver se eu reduzo essas lives da próxima vez, tá bom? Vamos encerrar por aqui. Agradecer a vocês pela presença. Toda quinta nós temos uma live, tá? Essa semana agora eu vou botar a temática para vocês escolherem, né? Que live vocês gostariam de ter, né? Que coisa da fisiologia ou da prescrição de exercício você gostariam de ter, para a gente fazer uma live que você queira. A gente vai conversar sobre aquilo que você quer aprender, né? Eu estou aqui para te ajudar. Meu nome é Demetrios Brandão, para aqueles que não me conhecem. Sou doutor em saúde pública, mestre em saúde coletiva, especialista em base nutricional da atividade física, especialista em atividade física para academias, licenciado em Educação Física e Técnico de Desporto, 28 anos de profissão, 18 anos do ensino superior, autor do livro Cinesiologia Básica Aplicada à Educação Física. Sou também revisor científico de 11 revistas, né? Além desse livro, eu tenho mais 6 capítulos de livros publicados, e eu estou aqui para ajudar vocês, né? Minha ideia
com a live, com o canal do YouTube, é ajudar vocês. Então chama os amigos, convida os amigos para estar no Instagram, quem quiser me seguir, @Demetrios Cavalcante Brandão, tá? Quem me segue no Instagram, assina o meu canal, Professor Demetrios Brandão, lá do YouTube, porque aí você fica recebendo todas as novidades. No dia que por algum motivo você não puder assistir minha live no Instagram, você assiste ela posteriormente no YouTube, tá bom? Grande abraço, boa noite para todos e mais uma vez obrigado.